Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais um convidado, né? No caso, hoje são dois convidados, o Gabriel e a Lari. Eles Oi. decidiram empreender juntos e eles vão contar um pouquinho da trajetória deles hoje para a gente. Então, pode se apresentar Larissa e Gabriel. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Larissa, tenho 24 anos e hoje trabalho em uma empresa ainda, né? Mas divido o meu tempo entre a nossa empresa e o meu trabalho. Meu nome é Gabriel, tenho 25 anos, trabalho 100% focado na nossa empresa atualmente e não tenho formação, né, só fiz um curso técnico, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nossa trajetória, mas o curso técnico que eu fiz é voltado para a área de química, nada a ver com negócio e empreendedorismo. Estamos aí com a empresa em constante crescimento. Legal. E conta um pouquinho, né, para a gente, antes da gente ir para a trajetória pessoal de vocês, conta um pouquinho, né, do negócio de vocês, da escola, por que vocês decidiram. Tá, na realidade não foi uma decisão minha, né, falar, olha, eu vou abrir uma escola de idiomas. Na verdade, foi algo natural que eu sou cristão, né? A Lari também, a gente acredita muito no direcionamento de Deus. Então, foi uma coisa que Deus direcionou no ambiente que eu já estava inserido no trabalho. Eu trabalhava no polo petroquímico. E ali eu comecei a me questionar sobre minha trajetória profissional. E Deus abriu minha mente. Eu comecei a estudar sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre vendas. E eu decidi apostar. Enxerguei a oportunidade ali dentro, porque na ocasião ninguém falava inglês no meu setor, e eu já estava querendo sair, né, por insatisfação pessoal mesmo. Um detalhe é que eu estudei para aquilo, né, então eu estudei uma média de 3 anos para conseguir entrar no polo petroquímico, e quando eu entrei, realizei o sonho de entrar, eu, na verdade, descobri que aquilo não era para mim. E foi nesse momento que eu comecei a me questionar, comecei a estudar e tentar procurar caminhos alternativos. E o caminho alternativo foi introduzir o inglês para quem não sabia inglês, né? Que era a galera que estava ali comigo na área operacional de processos. E aconteceu que eles gostaram, começou a surgir, o projeto começou a ganhar forma e 1 ano e 6 meses depois, nós estamos hoje num patamar bem bacana. Então, basicamente foi como é que surgiu o projeto. Sim, e fala um pouquinho, assim, como é que foi o início, como que foi, sabe, esse processo de você sair do seu trabalho e de estruturar toda a empresa, né? Porque eu percebi, Uhum. assim, eu percebi pelo Instagram, assim, o crescimento, e até que, né, vocês foram fazendo algumas parcerias para Sim. dar uma visibilidade maior para a empresa de vocês. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, assim, desse início mesmo, sabe? Desse pequeno começo, Uhum. assim, como que foi. O início ele foi bem dividido, né? Porque eu precisava estar ainda muito presente no polo petroquímico e eu trabalhava em regime de turno. Então, eu trabalhava manhã, tarde, noite, eu não tinha uma escala fixa de horário e, portanto, eu tinha que definir, né, como que eu ia dividir minha tarefa no trabalho e na empresa. Então, aí que entrou a parte fundamental da Lari, que ela foi me ajudando, né, enquanto eu dormia, por exemplo, ela confirmava aulas, ela mandava mensagem para alunos, então ela foi me ajudando muito em relação a isso, mas o começo foi bem complicado, porque eu tinha que tentar conciliar os dois, né? Eu tinha um sonho de fazer a empresa crescer, mas na minha visão eu estava numa empresa do sonho também, que era o polo petroquímico, e até eu tomar essa decisão de virar a chave e me dedicar 100% a uma das coisas, que no caso foi a empresa, demorou uma média de 6 meses, foi mais, né? Quase um ano, Uns 8 meses. quase 8 meses trabalhando com os dois. Tá? E nesse Uhum. meio tempo, eu comecei dando aulas, olha só, porque eu não tenho formação do inglês, tá? Eu falei para você que eu só tenho formação na área de química mesmo, técnico, e o Senai. Então, o inglês eu aprendi basicamente sozinho, né? Eu tive ali um apoio inicial de um amigo meu, de uma escola, e precisei parar por questões financeiras, mas eu sempre gostei do idioma e eu continuei estudando sozinho. E no futuro isso me beneficiou, né? A empresa começou com literalmente eu dando aulas. Imagina eu, que nunca tive experiência nenhuma acadêmica, nenhuma de ensino, e decidi apostar e comecei a dar aulas para pessoas e sem redirecionamento nenhum, né? A não ser o redirecionamento de Deus. Peguei um material didático e fui indo, foi acontecendo, as aulas foram fluindo,
e depois de mais ou menos 4, 5, 6 meses, a demanda começou a aumentar, a galera começou a indicar, né, aquele marketing multinível, e a gente se via na necessidade de abrir um CNPJ e pelo menos ter mais um apoio de um outro professor, porque eu era quase impossível trabalhar de turno e conciliar também aulas de inglês. E basicamente foi assim que foi construindo, né? Depois de 7, 8 meses, 9 meses, nós começamos a pesquisar novos professores, né? Já tinham 3, na ocasião já tinham 2, 3 professores, e foi aumentando a demanda, continuou aumentando a demanda, e começou a aumentar também a necessidade da minha presença mais efetiva na empresa, né? Ou eu me dedicava a uma coisa ou outra, eu perderia performance em um ou em outro. E aí foi onde eu decidi, não, eu preciso realmente me dedicar a esse projeto, porque é um projeto que eu vejo que tem futuro, que tem potencial de crescimento, eu vou me dedicar. E aí eu decidi, então, me dedicar 100% ao projeto, eu iniciei a me dedicar 100% à empresa em outubro, né, desse ano, e desde então tem sido extremamente relevante o resultado. Mas antes disso, a gente construiu uma bagagem, a gente já tinha um CNPJ, já tinha pelo menos 3 professores, já tinha alguns alunos, isso tudo só do inglês na ocasião, né? E desde então, tem 2 meses mais ou menos que nós trouxemos novos idiomas, e todos os outros idiomas também já estão com demanda, né? O francês, o espanhol, o italiano, o japonês, o alemão agora também. E então tem sido assim um projeto bem bacana. Hoje nós desenquadramos a empresa, então na ocasião nós éramos MEI ainda, né? Já passamos por 2 desenquadramentos por questões tributárias, e agora o projeto continua crescendo. Agora a gente tem meta de quarter, a gente tem indicadores de desempenho, a gente consegue medir muita coisa. Já está se comportando como gente grande, né? Apesar de ser muito novos ainda, né? Um ano e 6 meses é pouquíssimo tempo, né? Mas a gente já está conseguindo aplicar bastante coisa. Então, a construção basicamente foi essa. Eu comecei ali no polo petroquímico, iniciei um projeto lá, foi ganhando forma, foi crescendo, a gente foi se estruturando, se enquadrando dentro da lei, e fomos contratando professores, prestadores, e a demanda foi aumentando, a gente foi se posicionando também nos canais sociais, como você comentou, o Instagram, fizemos algumas parcerias. Hoje a gente está muito bem posicionado nos diversos canais de vendas, então, dos canais de aquisição, então, Facebook, Ads, Instagram, Google Ads, que a gente está iniciando também. Tem alguns canais que hoje a gente já está ativo, né, com esse projeto de construção que está sendo bem bacana. Mas, basicamente, foi essa a trajetória. E a Lari foi fundamental, né? Ela faz, até hoje, ela é fundamental, né? Porque ela faz fechamento, ela faz toda a questão financeira, passa por ela. Eu nem fico 100% preocupado, eu só olho o resultado no final, mas ela que manda em tudo aqui. Basicamente foi esse o processo da construção da empresa, e tem sido um desafio diário, né? Muito legal. E você, Lari, quer falar algo assim sobre esse início, sobre ser o financeiro? No começo, como ele trabalhava fora, né? Então eu era tudo, né? Hoje eu sou só o financeiro, mas, né, lá no comecinho, acho que no primeiro ano, mais ou menos, na pandemia, né? A pandemia até que veio ao nosso favor, porque eu trabalhei 100% de casa, né? Voltei a trabalhar presencial agora. Então, eu que fazia, né, como ele falou, marcava as aulas. Então, assim, toda a parte de secretaria, digamos assim, né, administrativa, eu também fazia. Como ele não estava, então eu que fazia. Então, eu fazia agenda de professor, marcava aula, né, e eu fazia tudo porque, assim, eu tinha o meu trabalho, né, que eu trabalhava de casa, e tinha a empresa. Mas, assim, tinha 2 computadores, né, o meu computador da empresa e o meu computador da nossa empresa, né. Então, a gente já... Aí eu fazia toda essa parte. Aí, às vezes, assim, precisava de alguma coisa. Aí eu perguntava, aí falava com ele, né? Como às vezes ele estava em casa, às vezes não estava, né? A parte decisiva de, faz isso, tem que fazer isso. Aí eu sempre passava para ele, tipo, um relatório do que precisava ser feito. E aí ele falava, tá bom, faz assim, então, ou não, faz aquilo. Então, o começo foi um pouco desafiador, mas também ajudou, assim, a pandemia ajudou, porque eu consegui dividir o meu tempo, né, para ajudar ele. Então, foi mais ou menos isso no começo, mas aí agora eu sou só na parte do financeiro, né, porque eu voltei a trabalhar presencial na outra empresa, e aí não dá para conciliar tão fácil. Então, é o que eu estava falando, até estava comentando esses dias, que eu trabalho, aí eu chego em casa,
Aí, normalmente, eu separo o fechamento em duas partes, né? E aí, às vezes até três, porque eu faço um pouquinho no meio do mês, um pouquinho, né, no final do mês, mas aí quando é final do mês, igual, tem que terminar hoje ainda, para fazer os pagamentos na segunda-feira, né? Então, eu tenho hoje e amanhã para terminar, para conseguir fazer os pagamentos. Então, para mim, eu ainda estou num desafio. Sim. Tô rindo. E eu achei bacana, né, que vocês até falaram a respeito vocês tiveram ali um momento em que foi crucial, como o Gabriel falou, ou eu me dedicava ao meu trabalho 100%, ou eu focava nesse projeto 100%, que eu sabia que era extremamente promissor. Então, eu queria, assim, que você falasse, né, vocês, na verdade, sobre o que vocês mais colocaram, o que mais pesou, sabe, nessa balança, porque, querendo ou não, vocês já são casados, é uma outra realidade do que, por exemplo, algumas pessoas que falaram até no canal, que eram solteiras, não tinham muitos compromissos, queria arriscar, mas não, vocês eram recém-casados, a vida é totalmente diferente, outros compromissos, então dá um frio na barriga, eu imagino, né? Porque, meu Deus, então, ainda mais a parte assim do homem, né? Então, eu quero como que vocês colocaram assim nessa balança que pesou mais para arriscar? Primeiro é propósito, né? Porque, como eu falei para você, eu estava lá no Polo Petroquímico, na minha visão, era um sonho, de fato era um sonho realizado, mas eu não sentia uma satisfação profissional e nem pessoal. Então, ou eu arriscava, né, porque ainda eu poderia arriscar, né, a gente ainda pode arriscar, ou eu me faria refém da situação e ficaria lá mais 20, 30 anos, como é o caso de muitos, muitos operadores. Então, eu falei, meu, eu não quero viver o resto da minha vida trabalhando de turno, né, fazendo uma carreira que é a longo prazo, que tem uma cadeira de sucessão que você tem que esperar. Então, eu vou arriscar. Só que a gente arriscou com um projeto já construído, né? A gente já tinha uma certa bagagem, a gente já tinha uma certa remuneração, não era equivalente ainda, era um pouco menor, mas dava para arriscar, porque a Lari também, na ocasião, trabalhava, continuou trabalhando, então dava para arriscar. Então, não foi um peso tão alto para a gente, porque, primeiro, a gente deu aquela estruturada básica, pelo menos, né? O projeto ele já tinha uma forma de 7, 8 meses, quase um ano. Então, foi mais tranquilo arriscar. Mas a gente conseguiu conciliar bem. No começo foi bem difícil, né? Porque eu sabia que dependia de mim, né? Eu precisava vender e o combustível principal de uma empresa é as vendas, né? Então eu sabia que eu precisava me dedicar a vender e eu me aperfeiçoei, li bastante sobre vendas, estudei bastante sobre vendas, já fiz cursos fora do estado, né? E eu fui aprimorando, me aprimorando, crescendo até que a renda se equivaleu e inclusive ultrapassou. Então, o começo foi mais difícil, né? Foi complicado, sempre tem o frio na barriga, né? Mas a gente tem que esse frio na barriga tem que servir como uma motivação, né? Eu não quero continuar no mesmo estágio, eu quero crescer, né? Mas eu também preciso sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto significava muito para mim, né? Porque era um sonho que eu construí. Poxa, entrar no polo petroquímico não é uma coisa fácil. Você tem que estudar muito, concorrer com inúmeras pessoas. E além do o processo seletivo para entrar, você tinha um outro processo dentro da empresa de treinamento, de preparação, e eu consegui passar por todos esses processos e basicamente 2 anos depois eu me via saindo. Então, sempre dá um frio na barriga, né? Poxa, é um passo importante, né? Uma decisão que eu tenho que tomar, né? Para um próximo sonho, para um próximo estágio, mas que eu já estava dentro de um sonho de um estágio. Então, foi bem difícil, mas gerou bons frutos e vai continuar gerando. Sim, com certeza. E outra coisa também, né? A gente até falou um pouquinho sobre como a empresa está nesse momento, muito bem posicionada, esse crescimento, até mesmo tem mais idiomas, né, disponíveis na escola. Eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Sobre esse momento de expansão, se nesse momento em que vocês optaram por arriscar tudo para a empresa, vocês já imaginavam, se isso estava no planejamento de vocês, ou se superou totalmente as expectativas. Como é que foi, sabe? Viver e planejar esse momento de expansão. Olha, cada dia a gente tem uma surpresa nova, né? Todo final de quarter, o Ismael, você conhece o Ismael, né? Ele é o nosso controller. Então, Ah, legal!
ele junto com a Lari, eles me ajudam, nos ajudam a construir metas, e nós temos meta de quarter. Então, só para você ter uma noção, no último quarter a gente tinha um orçado, e o real foi 70% acima do orçado. E tudo indica que esse próximo quarter também vai bater a meta e vai superar a meta. Então, na realidade, todos os meses, todos os quartos a gente tem sido assim bem acima da média, acima da nossa expectativa, né? E parte disso, primeiro, eu sempre vou atribuir a Deus, né? E depois ao nosso trabalho, que é bem consistente. Então, eu não paro, né? A Lari depois pode falar para você, mas enquanto eu não vejo vendas, enquanto eu não vejo metas sendo batidas, eu não paro, né? E isso é parte do resultado. Acho que uma empresa, principalmente no início, tem que ter uma dedicação de 110%, de 200%, principalmente de quem está à frente do projeto. E foi justamente isso que tem acontecido, né? A estratégia de trazer novos idiomas foi por percepção de mercado mesmo, porque às vezes eu ligava para uma pessoa, né, às vezes oferecia o inglês, a pessoa já falava inglês, mas tinha interesse em fazer espanhol. Na ocasião, não tinha espanhol. Tudo bem, a pessoa não podia atender no momento, mas já construiu um plano, né, estratégico para poder trazer o espanhol. Trouxemos o espanhol. Depois, liga, a pessoa não quer inglês, não quer espanhol, agora quer italiano, né? Então, a gente já tinha uma professora de inglês que fala italiano, que ela é italiana, surgiu uma oportunidade bacana, então a gente se posicionou também para o italiano, né? No primeiro mês foi um boom, já tinha uma quantidade razoável de alunos no primeiro mês, no segundo também, e continua crescendo. Então, até que a gente se posicionou também para o francês, né? Porque tinha pessoas que nos procuravam através do posicionamento do marketing digital, do tráfego pago, que as pessoas imaginavam que a gente também tinha francês, apesar da gente não falar que tinha, né? Então, já tiveram pelo menos umas 3, 4 pessoas que falaram, vocês têm francês? Tem francês? Não, não temos. Falei, poxa, estamos perdendo a oportunidade, vamos trazer um francês também, né? Então, foi tudo assim, just in time, entendeu? Surgiu a demanda, a gente criou a estratégia para atender a demanda. Até que também surgiu a demanda do japonês foi uma demanda bem recente, né? E agora também surgiu do alemão, e aí nós estamos aí implementando o alemão também. Então, foi um crescimento que direcionado por Deus, claro, e um crescimento também que foi surgindo uma demanda, e a gente foi percebendo, né, que a gente pode atender, por que não, e a gente aplicou, né? Então, é a questão mesmo de ter percepção e agir em cima das oportunidades. Então, as oportunidades chegam, né? A gente tem que saber aproveitar. E foi justamente isso que tem trago bons resultados para a gente. E alunos de todos os idiomas. Sim, muito bacana. E uma coisa que eu gostaria de perguntar é, hoje, né, construir uma escola de inglês no passado e hoje são conceitos totalmente diferentes. Talvez não, eu acredito que talvez não desse tão certo se fosse nesse novo formato. E, né, porque online, enfim, a pandemia favoreceu muito, até mesmo para a gente ver esse mercado dessa forma, né? E eu gostaria de perguntar para vocês se vocês se espelharam em algum modelo de negócios, no segmento de vocês. Olha, no começo, eu acompanho muito, inclusive li quase todos os livros dele, que é do Flávio Augusto, né? Imaginei. O cara é bom, o cara é muito bom. E lendo os livros dele, né, estudando, eu comprei até os cursos dele do meusucesso.com, Powerhouse, eu comecei a estudar muito sobre isso, né? Eu falei, poxa, o modelo de negócio dele é muito bom, ele tem uma cultura de vendas muito forte, muito ativa, e a gente percebe que gera muito resultado. Então, basicamente, eu me espelhei muito no processo de venda deles até hoje, né? Parte do processo de vendas da Wiser, a gente aplica aqui, não 100%, né? Porque o nosso produto é diferente, em partes, mas no começo eu me espelhei muito, muito neles, até porque a gente nasceu só com inglês, mas essa percepção de mercado que nos possibilitou trazer novos idiomas também foi um grande diferencial. Mas o início realmente foi o principal que eu me espelhei assim, foi no Flávio Augusto mesmo, e o quão impacto que gera na empresa que tem uma cultura de vendas bem forte, né? E foi justamente isso que eu tento aplicar todos os dias. Essa cultura de vendas é o essencial. Acho que poucas escolas se destacam, né, no segmento comercial, né? Poucas escolas investem tempo, né, que o tempo é o principal recurso, né, do mundo, né? Poucas pessoas investem dinheiro também no comercial, né? Poucas empresas, e a gente faz totalmente o contrário. O nosso investimento no comercial ele é muito forte, o nosso investimento no marketing também é muito forte.
investimento em prospecção ativa, tudo que é voltado para o comercial ativo, a gente prioriza muito. Então, isso que tem sido um grande diferencial. Porque demanda, aliás, oferta tem muito, né? Qualquer Instagram, você entra no Instagram, tem 10, 15, 20 anúncios de curso de inglês, né? Tem 20, é uma loucura, é uma loucura. Então, é um mar muito vermelho, de muita, muita, muita oferta, também muita demanda, né? Hoje só 5% da população brasileira fala inglês, né? Então é um mercado muito bom para se explorar, mas se explorar de forma estratégica e correta. E eu acredito que a gente tem, apesar de pequenos ainda, a gente já tem conseguido uma boa parcela aí de mercado e tem muito mais para conquistar, muito mais. A gente é muito novo. Mas o início, realmente eu me espelhei bastante no projeto do Flávio Augusto. Muito legal. E agora eu queria perguntar para vocês como que foi, né? Quais foram os desafios de vocês serem casados e ter uma rotina no trabalho, ter uma rotina em casa e ainda recém-casados, né? Porque eu acho que não é recém-casados. Tá, começa aí, Mar, você já falei bastante. Então, assim, né, quando a gente casou mesmo, ainda não tinha empresa, né, então a gente foi ter a empresa, não, se bem que a gente foi ter a empresa depois de uns 4 meses, né, que a gente casou, que a gente abriu em novembro, a gente casou em julho, não sei se eu errei nas contas, mas mais ou menos isso. E aí, assim, só que aí, nesse começo, eu trabalhava, o Gabriel trabalhava, então a escola veio como uma renda extra. Ele falou assim, amor, vou fazer uma renda extra, vou dar aula de inglês, foi assim, né? Vou dar aula de inglês e começou, pronto. Aí até então era uma renda extra. Aí daqui a pouco ele falou assim, amor, acho que dá pra gente focar nesse negócio e não ser só mais uma renda extra. Aí eu falei, tá bom, tenta aí, né? Faz aí o que você quiser. E assim, o meu papel foi apoiar ele. Eu acho que assim, a esposa, né? Ela tem que apoiar as decisões do marido. Lógico que se fosse uma coisa mirabolante, né, também eu ia falar, não, calma, né? Mas assim, eu falei, não, então vamos ver. Tipo assim, vamos ver no que vai dar, né? Vamos investir e vamos ver no que vai dar. E aí e aí ele foi fazendo essa parte de, porque aí ele começou lá dentro da empresa dele, né? E aí as pessoas de lá começou a indicar para as outras pessoas, porque aí ele começou dando, porque assim, ele viu que pessoas que trabalhavam numa empresa multinacional não têm o inglês. E assim, da empresa inteira, de sei lá quantos funcionários, uma pessoa falava inglês. E essa empresa, ela tem vários polos em vários países. Então, tem nos Estados Unidos, né, em vários lugares. E só esse cara que viajava entre as plantas, porque só ele falava outro idioma. E aí o Gabriel falou, poxa, mas por que só ele fala inglês e todo mundo fica aqui, né? E as pessoas não têm oportunidade, e até os meninos jovens de lá, né? Tanto que muitos meninos que são de lá, né? Os mais jovens, que entrou com ele, principalmente, ainda fazem aula com a gente hoje. Não sei se todos, mas, né? Acho que uns 2, 3 aí, que começou desde o começo da nossa escola, fazem aula ainda hoje. Porque eles viram essa necessidade, porque, assim, as pessoas, quando a gente trabalha, uma pessoa mais velha, assim, às vezes não dá tanta importância pro idioma, né? Fala, não, já tem, sei lá, me viro, quando chegar lá eu vou me virar, né? E lá, e os meninos jovens, não tenho nada para fazer, né? Vou arriscar, vou fazer o inglês, né? Vou fazer alguma coisa. Então, começou assim, e aí eu falei, amor, faz aí. Só que aí, o que aconteceu no meio do caminho, né? Como muita gente começou a indicar para muita gente, aí eu falei, amor, melhor a gente montar um Instagram, né, da escola, porque antes a gente divulgava eu e ele no nosso Instagram. Aí eu falei, não, vamos criar um Instagram da empresa. A gente falou, aí a gente conheceu uma menina lá da igreja e ela começou a trabalhar com essa parte de mídia social. E aí ela começou a dar várias ideias e falou assim, eu vou ajudar vocês. E aí ela começou a ajudar a gente e tal. E aí depois a gente contratou ela para fazer a parte do Instagram. Hoje ela já saiu, mas assim, ela estruturou bem o nosso Instagram pra gente. E aí a gente começou a investir um pouco, né, também na mídia social, não só nessa questão de um indicar para o outro, que indicar para o outro, e começou a pegar alguns contatos também, né, o Gabriel depois desenvolveu melhor, né, a técnica lá de vendas e tudo mais. E então, assim, eu fiz a parte apoiadora e falei, tô aqui para te ajudar, tudo que você precisar, então eu me disponibilizei 100% também, assim, não era fácil, né?
querendo ou não, a gente acordava cedo, eu acordava cedo, ele também, para ir trabalhar, e aí chegava em casa, eu estava em casa, mas aí também eu, como esposa, né, como ele não estava em casa, eu tinha que fazer comida, limpar a casa, né, tem os outros afazeres, então eu fazia tudo isso, mas fazer a parte da empresa, né, mais de marcar as aulas, fazer agenda, não sei o que lá, fazer pagamento, né, fazer o financeiro. E no começo a gente não tinha um sistema, né, de agenda aula e tudo mais, era tudo manual, né? Porque a gente não tinha dinheiro para investir, né? Bem no comecinho. Então, marcava tudo na mão, eu tinha, tipo, um bloquinho de notas, marcava lá, e aí a gente usou o Google Agenda, né? No começo, porque era o único que dava para compartilhar, assim, para usar. E aí, depois eu fui falando, putz, agora a gente... Aí eu falei, beleza, estamos faturando tanto, então vamos reservar um dinheiro, por exemplo, para fazer um sistema, né? Procurar um sistema de gestão, porque querendo ou não, igual hoje, no volume que a gente tem, que a gente já tem o quê? Uns 200 alunos? Imagina se não tivesse um sistema de gestão. Então, lá no começo, eu já pensei nisso. Acho que depois de 8 meses que eu falei para ele, eu falei, não, a gente precisa de um sistema de gestão, porque se chegar a 500 alunos, não vai dar, né? Não tem como atender. Então, a gente depois implementou, eu fui atrás, fiz reunião com um monte de empresa, porque, gente, existe um monte de empresa disso. E aí fiz reunião e tudo mais, e era assim, como ele não podia fazer as reuniões, porque às vezes ele estava em casa, ou às vezes ele estava lá, né? E aí eu falava assim, fiz reunião com essa empresa, aí passava para ele. Assim, 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 é tanto, aí passava para ele. Aí quando ele chegava em casa, eu pegava as apresentações, porque assim, eu tinha que participar da reunião, gravar tudo e passar para ele, porque para ele aprovar, né? Porque querendo ou não, eu não podia tomar decisão sozinha, né? Tinha que ter a opinião dele. Só resumindo o que a Lari falou, nesse caminho de construção, agora que a Lari ela é focada só no financeiro, a gente conseguiu estruturar agora um rapaz que ele presta serviço, ele trabalha para a gente, trabalha aqui comigo, inclusive, no escritório, e ele é o auxiliar administrativo, a gente já tem uma pessoa focal point só no marketing, que faz produção de conteúdos, que faz a produção de tráfego, que faz toda a estratégia de marketing, sempre muito alinhado com a gente. Já tem também a questão do coordenador acadêmico, né? Isso é uma coisa que a gente não tinha. Então, é muito importante uma coordenação acadêmica para definir e metrificar quais são os padrões de ensino dentro da nossa cultura, dentro do que a gente acredita, e passar isso para os colaboradores, para os professores. A gente tem mais de 12 professores ativos hoje, de todos os idiomas. Então, é um trabalho, assim, muito consistente que, basicamente, a gente tinha que fazer sozinho. Imagina que a gente está falando de uma instituição de ensino, né, que precisa trabalhar vários indicadores acadêmicos, operacionais, financeiros, comerciais, e isso tudo centralizado em 2, 3 pessoas. Então, hoje, depois de 1 ano e 6 meses, a gente já tem tudo bem estruturado, né? Uma pessoa específica para o administrativo, uma pessoa específica para o financeiro, uma pessoa específica para o marketing, uma pessoa específica para coordenação acadêmica, né, treinamentos. Então, a empresa está ganhando forma, a gente está começando a se comportar, né, como uma empresa, apesar de pequena, já grande, né, e esse é o caminho para construir, né, organizar, acho que é o principal, organizar, ter uma estrutura societária bem definida, né, uma pessoa que cuida em trazer receita, né, e a receita só vai vir por vendas, não tem outra forma, então tem que ter um sócio que venda bastante. No caso, sou eu que vendo, né? Inclusive, se alguém estiver precisando aprender um idioma, já pode me chamar, tá? O meu maior desafio hoje é treinar novas pessoas. Estou treinando 3 pessoas na área comercial. Já tive experiência de treinar outras pessoas. Por falta também de experiência, não consegui performar tão bem em relação à gestão e à liderança dessas pessoas, mas a gente vai aprendendo na prática. E agora, hoje, com uma métrica bem definida, com uma estrutura bem definida, se torna muito mais prático e mais fácil treinar novas pessoas. Então, o próximo estágio está sendo esse, treinar pessoas, fazer gestão à distância, gestão à vista, através de indicadores, né, reuniões, um monte de coisa que o final é trazer resultado e continuar construindo. Então, foi uma trajetória bem bacana. O casamento, eu e a Lari sempre fomos muito unidos, né? Então, é muito fácil, né? A gente se conversa muito fácil em relação a isso. Eu sempre passo as ideias para ela, ela passa as ideias para mim. Então, a gente está bem alinhado em relação a isso, né? A gente não está assim, indo para caminhos diferentes. O nosso objetivo é caminhar juntos. A gente tem feito isso e vai continuar fazendo. Então,
eu acho que é o essencial, né? Um apoiar o outro, foi justamente o que a Lari fez, ela poderia simplesmente virar para mim e falar, não, tá maluco, você vai sair do polo petroquímico, como muitas pessoas me falaram. Mas você vai abrir mão de PLR, de plano de saúde, de 13º. Eu acho que eu fui a única que te apoiei, né? Tipo, falei, vai, tipo, faz isso mesmo. Exatamente, porque esse é um pensamento muito conservador, não que essas pessoas estejam erradas, né? Porque realmente, se você parar para pensar na lógica, é uma loucura, né? Você entrar numa empresa que é sonho de inúmeras pessoas, né? Você ter uma oportunidade dessa e simplesmente abrir mão, não é uma decisão fácil, também muitas pessoas, claro, que não iriam apoiar, mas se a Lari deu apoio, né, e Deus também estava no direcionamento, para mim, não tinha dificuldade nenhuma em arriscar. Então, o apoio da pessoa que está ao seu lado é extremamente importante e conta muito, né, e continua contando muito. Bom, muito legal, viu, gente? A trajetória de vocês como casal, como profissionais, a forma como vocês se respeitaram e se incentivaram, né, em todo esse processo. Muito bacana também o processo da construção da empresa, né? Até o Gabriel falou uma coisa que, para gerir, eu tive alguns desafios, não performei quanto eu achei, porque eu estou aprendendo. É muito bacana essa humildade. Eu gosto muito de histórias reais, porque é assim que as coisas funcionam, né? Não é uma ideia mirabolante, mas sim suprir uma necessidade que vocês viram. E muito obrigada por aceitarem o convite em falar aqui no meu canal. Obrigada, Nath, pelo convite. Foi um prazer, Nath. Pode contar com a gente. Se precisar, estamos à disposição. Muito obrigada. E quem estiver assistindo aqui no meu canal e quiser fazer inglês, francês, italiano, japonês, qualquer coisa, e se não tiver, o Gabriel coloca. É assim mesmo. Ó, a gente, como a gente já fala inglês, né? Agora a gente está fazendo italiano, né? E a gente faz todo sábado. A gente está fazendo uma turma, né? Acho que é bom falar, né, amor? Como que funciona? Porque a gente tem as aulas individuais, né? E aulas em turmas. Então, que eu igual eu falei para ele, eu tinha muita vergonha de fazer em grupo, né? Tipo, lá numa sala. Então, ele até falou, é verdade, né? Tem gente que não se sente confortável. E quando você e o professor ali, né, você se sente mais confortável de falar, não entendi isso, né? Você perde um pouco essa vergonha. Então, e hoje a gente tá fazendo em grupo, mas é a gente e os nossos amigos, né? Então, acaba que fica um pouco mais confortável para fazer a aula, né? Mas hoje a gente tá fazendo italiano e é muito bom, gente, é muito engraçado, é muito legal fazer, né? A nossa professora, assim, ela é muito boa de italiano, ela é italiana, né? Ela veio da Itália para o Brasil. Então, fala um pouquinho, amor, de como que funciona a dinâmica do... Basicamente, hoje, os alunos que optam por estudar com a gente, eles têm acesso a uma estrutura muito bacana, uma estrutura de agendas que se adequa aos horários deles, uma metodologia que nós chamamos de Efficient Approach, né, que é uma comunicação efetiva. Então, o nosso objetivo não é focar somente na gramática, a gente enxerga que, na verdade, as competências e habilidades de comunicação são os mais importantes, a gramática é uma consequência que, claro, a gente também não deixa de trabalhar. O aluno tem acesso a material didático com padrão internacional, tem acesso à certificação, tem acesso a aplicativo de gestão acadêmica. Então, tem toda uma estrutura muito bem desenhada para atender qualquer demanda, qualquer necessidade específica ou não. Então, convido vocês a conhecerem, conheça, estudem, porque hoje quem fala um segundo idioma, especificamente o inglês, segundo pesquisas, tem acesso a remunerações muito, muito elevadas. E eu quero dizer mais ou menos 65% a mais. Saiu no Jornal Nacional, inclusive, essa matéria. Então, é de verdade. Então, aproveitem a oportunidade. Nosso objetivo não é, de forma alguma, enrolar aluno. A gente sempre deixa isso muito, muito claro. Até o nosso pitch de vendas, a nossa métrica de vendas hoje nem implora por aluno. A gente quer realmente enxergar se o aluno tem interesse em estudar, se realmente é algo importante para ele. E a gente apresenta a solução. Mas parece até estranho falar isso, mas a gente não liga para vender. A gente liga para entender uma necessidade. Se a pessoa entender que aquilo é importante e que o nosso produto, o nosso serviço resolve o problema dela, perfeito, a gente segue para a próxima etapa. Mas antes disso, a gente nem vende nada. Então, o nosso objetivo realmente é trazer uma solução. E a gente precisa enxergar se realmente aquela pessoa precisa de uma solução. Então, vocês que precisam de uma solução, precisam falar o idioma, estaremos à disposição.
tá bom? @Descoenglish. E a gente atende gente de vários estados, a gente já atendeu aluno de fora do Brasil, a gente a gente já teve alunos de Portugal, né, amor, né, África de do Sul. África. Então, assim, o online, gente, tá aí e funciona, porque a gente tem aluno em vários lugares. Agora, nós até mudamos o nome da empresa, né? Agora é Descolengua de Idiomas LTDA. Então, pesquisem lá, vá lá no nosso Instagram, vá lá no Google, pesquisa, né? Entenda um pouquinho sobre o nosso projeto e nós estamos à disposição, sempre à disposição. Isso aí, muito obrigada. E você que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que esse conteúdo pode colaborar. Se inscreva no canal, deixa um joinha. E é isso. Muito obrigada.